Boa noite, irmãos. É muito gratificante poder estarmos trazendo o recado de Deus para os nossos corações na noite desse dia. E melhorou? E para nós é um privilégio muito grande, portanto, estar assumando assim um púlpito desta igreja para poder proclamar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Nós estaremos falando algo essa noite, que eu confesso para os irmãos, eu tentei até, Deus me deu essa palavra, o texto, logo no início da semana, e eu tentei fugir dele, né? Mas não consegui de jeito nenhum. Eu fui para um lado, fui para o outro, né? Mas caiu naquilo que Deus tinha falado comigo logo no início da semana. Portanto, é um prazer muito grande poder falar daquilo que Deus tem tocado em nossos corações. Portanto, irmãos, a nossa igreja hoje está muito bonita, né, pastor? Muitos visitantes, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, né? Voltem sempre, essa igreja também é de vocês. Eu queria convidar os jovens, né, que estavam aqui, os jovens de mais e de menos. Jovens de mais e de menos, vem aqui à frente. Cadê os instrumentistas? Saíram? Saíram não, né? Nós vamos cantar uma música em homenagem aos nossos visitantes. Cadê o Átila? Átila está ali, né? Vamos cantar, visitantes, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama vocês. Esta igreja ama muito cada um que saiu da sua casa, saiu lá de dentro do aconchego do seu lar para estar aqui nessa noite cultuando ao grandioso Deus, ao grandioso Eu Sou. Vamos cantar essa música? Não, você também. Está quase na terceira idade, mas... Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos cantar, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. E vamos cantar também, emendando nela, fazendo não é miscelânea mais não, né? Agora é o quê? Qual é o nome que dá? Medley, né? Visitante, seja bem-vindo. Depois nós vamos cantar Deus te ama e eu te amo. Obrigado. Tá vendo? Tô ficando velho mesmo. Tô esquecendo. Deus te ama e eu te amo. Visitante, como vai? Vamos lá. Possível para sermos bons amigos, como vai? Visitante, como vai? Visitante, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos, como vai? Visitante, como vai? Quem
Que Deus assim possa abençoar a nossa juventude. Estão ficando mais esquecidos que eu. Poder sentar, irmãos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nossos visitantes nessa noite. Portanto, o ano do jubileu, momento de seguir em frente. Né? Ano do jubileu, ano em que nós estaremos completando 50 anos, momento de seguir em frente. Estaremos lendo a palavra do Senhor, que se encontra lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14, apenas esses 12 versículos. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos todos ler esses 2 versículos? Todos juntos? Todos. Versículo 13 e 14. 13 e 14. Vamos lá? Todos. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que Deus assim possa nos abençoar. Nós estamos vivendo ano novo, né? E momento de nós estarmos refletindo naquilo que fizemos no passado, entristecidos com aquilo que deixamos de fazer, mas o apóstolo Paulo nos chama a atenção aí em Filipenses, quando nós precisamos de esquecer aquilo que ficou para trás e avançarmos para frente, né? Porque grandes coisas tem Deus para fazer em nossas vidas, né? Para tanto, nós precisamos estarmos com os nossos corações alegres, né? O ano do jubileu é o momento de seguir em frente. Vamos seguir ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, ó Deus, pela a vida desta igreja, ó Deus, que possamos estarmos a cada dia esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de nós, para que possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tens feito. Fala, Senhor, aos nossos corações na noite desse dia. Queremos tão somente ouvir a sua voz. No nome de Jesus, amém. Nesse momento estaremos ouvindo uma mensagem musical com a irmã Ângela. Vou seguir a Jesus, né? Como é importante, né? Quantas pessoas têm seguido aí, né? Time de futebol que tem tido tantas brigas, né? Tem seguido a política, outros seguem uma coisa, outros seguem outra, mas precisamos de seguir ao Senhor Jesus. Vamos seguir a Jesus. Vamos seguir ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé.
já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito eu desisti, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas não quer cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito eu desisti, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir nos braços de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, descansar nos braços de Jesus. Seguir os passos de Jesus. É a melhor coisa que pode acontecer na vida do crente, né? Daquele que tem um encontro pessoal com o Senhor, é seguir os seus passos, né? Quando nós seguimos os passos de Jesus, a nossa caminhada fica mais fácil, né? As coisas ficam mais, ficam melhor, né? E o Senhor está sempre suavizando, por mais que venham as dificuldades, mas quando nós seguimos os passos de Jesus, né, as coisas ficam bem melhor. Portanto, o ano de 2025, um ano festivo para a nossa igreja, mas de vigilância também.
estamos no ano do jubileu, né? Mas um ano festivo, né? De muita alegria, né? Quando nós lembramos aqui um dia, um grupo, né? Iniciou esse trabalho aqui, né? E essa semente germinou e hoje essa planta, né? Está frutificando, né? Está frutificando. Glória a Deus pela vida de nossa igreja. Mas um ano também que nós precisamos de sermos vigilantes. Muitas igrejas com seus líderes fraudulentos têm aderido práticas e costumes que ficam fora da vontade de Deus e precisamos estar vigilantes e atentos à palavra, pois ela nunca mudou e nunca vai mudar. Portanto, a palavra do Senhor, ela nunca mudou e ela nunca vai mudar. Ela continua sendo a mesma, né? Até a volta do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra continua, né? Tendo esta validade. Por mais que muitos tenham torcido, né? Por mais que muitos tenham tentado modificar para colocar segundo a sua própria vontade, mas, na verdade, a palavra é uma só, né? E a igreja, nós estamos vivendo um momento festivo, né? Um momento de júbilo, mas nós precisamos de termos, a cada dia, esta consciência que, na verdade, ali fora, né? Tem pessoas que, na verdade, pregam uma doutrina totalmente fora daquilo que Deus tem colocado para elas. E nós precisamos de estarmos atentos, né? Porque muitos ouvem essas doutrinas e tentam trazer para dentro de nossa igreja, para dentro de nosso arraial. E nós precisamos de estarmos a cada dia orando ao Senhor, buscando entendimento para que possamos detectar a presença de falsas doutrinas no meio do povo de Deus. Temos vivido um tempo em que muitos têm modificado os ensinamentos bíblicos para alcançar multidões, querendo ouvir aquilo que lhes satisfaça. Vejamos, porém, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestre que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Nós vemos aí quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta para o jovem pastor Timóteo, ele já estava certo de que ele estava próximo de partir para o encontro do Senhor Jesus Cristo. E ele estava preparando o pastor Timóteo para a pregação do Evangelho. E a igreja hoje precisa de estar preparada com a palavra da verdade para anunciar Jesus Cristo para outras pessoas. Porque conforme nós falamos, conforme o texto nos mostra, o que não falta aí fora são heresias, pessoas vendendo a salvação, pessoas, na verdade, mostrando um Jesus que, na verdade, ainda está na cruz, um Jesus, na verdade, de prosperidade. E nós vemos, então, que o apóstolo Paulo começa a advertir o pastor Timóteo, né? O jovem pastor Timóteo.
E ele diz, conjura-te. Conjura-te significa que é um pedido que não pode se negar, é uma ordem. Conjura-te é uma ordem, né? E nós vemos ainda, no versículo 2, instes, é um pedido com insistência, deixando alguém preparado. Lá no versículo 2 está essa palavra instem, prega o evangelho instem, a tempo e a fora de tempo. Portanto, é deixando assim o jovem pastor preparado. E a igreja precisa hoje estar preparada para esse momento, o momento da grande volta do Senhor Jesus Cristo. Há uma palavra grega chamada parousia, que é a grande expectativa da volta do Senhor. E a igreja precisa, como naquela época o jovem pastor Timóteo, estava se preparando, né, estava sendo orientado pelo apóstolo Paulo, a igreja precisa estar orientada, né, para anunciar esse evangelho. E nós vemos ainda, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que é sã doutrina, irmãos? O que pode ser essa sã doutrina? Né? Sã doutrina, na Bíblia, é um conjunto de verdades bíblicas que fortalecem e nutrem a igreja. No grego significa ensino saudável. Portanto, sã doutrina, no grego, significa ensino saudável. Portanto, nós precisamos de estarmos atentos a estas doutrinas, a esse ensino saudável que tanto orienta as nossas vidas, né? Mas tendo comichão nos ouvidos, o desejo de conhecer coisas novas que agradam ao seu próprio ego. Assim, amontoaram doutores que vão satisfazer as suas próprias vontades. É o que nós acabamos de ler. As pessoas que, na verdade, começam a se sentir, né, totalmente incomodadas onde estão, querendo buscar algo que possa, assim, satisfazer a sua vontade. Puxa vida, eu estou aqui na igreja há quanto tempo, mas esses cultos são somente assim. Eu queria estar num lugar onde eu pudesse agir de forma diferente, né? Tem uma igreja lá, não sei das quantas, né? Que na verdade funciona e a igreja está sempre lotada. Irmãos, isso é muito perigoso, né? A nossa igreja estará completando 50 anos, né? E 50 anos nós precisamos de estarmos voltados a cada dia para a doutrina da palavra de Deus. Eu acho interessante o nosso pastor, o pastor Denilson, permita-me, né? O pastor Denilson tem uma preocupação muito grande de colocar nas suas mensagens versículo em cima de versículo, né? Ele praticamente não coloca nada dele mesmo, né? Às vezes nós ficamos exaltados, né, pastor? E costumamos falar alguma coisa de nós mesmos, né? O pastor Denilson, ele coloca versículo em cima de versículo. É mensagem que é só a Bíblia, né? E nós precisamos de estarmos atentos a isso, né? E muitos têm se desviado da sã doutrina. Muitos têm deixado as suas congregações em busca de uma nova metodologia, né? Uma metodologia que, na verdade, possa satisfazer o seu próprio ego, né? E desviarão, assim, os ouvidos da verdade. Quanto tem desviado os seus ouvidos da verdade, né? E nós vemos, então, há quem diga ainda, quando se desvia os ouvidos da verdade, há quem diga, eu vou para uma igreja que prega a prosperidade, né? Eu já ouvi isso, né? Alguém dizer o seguinte, eu vou sair dessa igreja, eu vou procurar uma igreja que pregue, né? Que eu possa prosperar, né? Que eu possa viver bem de uma forma avantajada nesta vida, né? E eu não aceito como viver com dificuldades financeiras. Muitos ainda dizem assim, eu não aceito de forma alguma, né? Eu repreendo isso na minha vida, pois sou filho do rei, eu determino. Eu acredito que todos que estão aqui nessa noite já ouviram isso. Eu determino que eu não quero essa vida de miséria para mim, né? A Bíblia não fala contra as riquezas.
mas a Bíblia mostra que Deus não faz acepção de pessoas. E há um versículo que está lá em Lucas, né, que quebra toda a teologia da prosperidade, que tantos buscam, que tantos determina que vai conseguir. Está lá em Lucas capítulo 16. Vou pedir à irmã Jaqueline que coloca para mim. Lucas 16, versículo 20, né? 20, 21 e 22. Diz assim: diante do seu portão foram deixados um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Portanto, irmãos, nós podemos ver aí que a Bíblia está falando de alguém que foi para o seio de Abraão. Foi para onde? Para o céu. Ele era muito rico, aquele homem que foi para o céu? Ele era o quê? Ele era o quê? Ele era um mendigo. Ele não tinha nada. Aquele homem comia as coisas que caíam da mesa do rico. E, na verdade, ele foi levado pelos anjos. Eu achei interessante, na minha versão, né, na minha Bíblia, diz, pelos anjos, ele foi levado para o seio de Abraão, né, enquanto o rico foi sepultado. E os irmãos conhecem bem esse texto, mostra ainda que o rico, estando lá em tormento, ele falava: pai Abraão, manda que Lázaro vai lá na terra e molha lá a ponta do seu dedo e venha refrescar minha língua, que eu estou aqui em tormento. Mas tinha ali uma grande divisão, que os que estavam de um lado não podiam passar para o outro. Portanto, irmãos, o que nós queremos mostrar nisso aqui, esse texto quebra toda a teologia da prosperidade, aonde que, na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus conversava com todos. Todos que iam a Jesus, ele estava pronto para ouvir. Ele se quebrantava, ele se enchia de íntima compaixão, né? Estava sempre atento a ouvir as pessoas. Igreja de positivistas, né? Igreja de positivista é uma doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte, em 1798 a 1857. Valoriza a ciência e o homem. Portanto, positivismo, né? A Bíblia não fala nada sobre esse tipo de coisa. O crente vive pela fé. Vivemos pela fé, né? Mas sabemos que a nossa palavra não tem esse poder. O poder está nas mãos de Deus, né? Nós vemos lá em João, capítulo 16, versículo 33. Jesus diz: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. As palavras de Jesus. Portanto, adianta viver um positivismo barato? Adianta por aí o homem estar achando que, na verdade, a ciência e o equilíbrio da mente humana consegue-se alguma coisa? De forma alguma. Nós vemos que dentro dessa doutrina, desse filósofo francês, muitas igrejas novel têm surgido, né, nos dias atuais, com propostas, né, de levar as pessoas a viver de uma forma, achando que, na verdade, elas não precisam mais de nada, né, porque, na verdade, elas simplesmente conseguem tudo através de uma vida, né, agitada em si própria, né, uma vida, conforme muitos pensam, que é uma vida ativa, mas uma vida louca, né? E Deus tem o melhor para os seus, né? E nós vemos também em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem. Portanto, quando nós estamos vivendo alguma dificuldade, não vai ser o positivismo que vai modificar a nossa vida. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados
de acordo com o seu propósito. Portanto, todas as coisas, aquilo que acontece em nossas vidas, que muitas das vezes aparentemente é desagradável, né? Mas tem um propósito diante de Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: debaixo do céu há tempo determinado para todas as coisas. Todas as coisas, queridos irmãos. Então não adianta ninguém estar tentando viver uma vida de positivismo, achando que a coisa vai acontecer. Eu não aceito doença, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, né? A igreja de lá é melhor do que a minha. Mas precisamos de colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem, né? Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todo aquele que ama a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Então, aonde tem positivismo nisso, né? Todas as coisas contribuem, tanto de bom quanto aquilo que nós vemos como ruim. Deus tem um propósito em todas as coisas. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz: a glória é que em nós será revelada. Eu gostei muito desse versículo, né? Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Portanto, irmãos, quando Jesus falou que enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos dificuldades, teremos aflições, esse texto nos mostra que todo esse sofrimento não se compara com a glória que em nós será revelada, né? Um dia nós estaremos na presença de Deus, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dificuldades, né? Nós estaremos diante do Rei Jesus Cristo, né? O dono da igreja, por mais que muitos nos dias de hoje pensam que são donos da igreja, mas o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que doou, né, a sua vida, doou o seu sangue para nos trazer a remissão. E finalizando esta palavra, nós podemos ver ainda, no finalzinho lá do texto que nós acabamos de ler: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O que cabe a nós como igreja é cumprir o nosso ministério. E qual é o ministério da igreja aqui nesse local? É anunciar o reino de Deus, é pregar o evangelho, é pregar a sã doutrina, é mostrar que Jesus Cristo salva, é mostrar que, na verdade, a palavra de Deus, ela nunca mudou e nunca vai mudar. Ela deve ser um meio pelo qual nós possamos, assim, né, uma vez que seguindo ela, nós estaremos diante da presença de Deus. Ser sóbrio. A igreja precisa de viver em sobriedade, vivendo de uma forma com entendimento. Ser sóbrio é estar sempre com entendimento, com a mente muito bem preparada para saber entender aquilo que está ouvindo e aquilo que está lendo, para que a gente não possa fazer confusão. Irmãos, nós estamos numa época em que não tem faltado denominações, igrejas que têm pregado somente heresias. Jovens precisam de estar a cada dia cuidadosos, porque quando a gente menos espera, né, a gente acaba achando interessante e acaba trazendo para dentro das nossas igrejas. Quando não, a gente sai da nossa igreja para ir visitar essas igrejas. Precisamos de sermos vigilantes, cuidadosos,
com a sã doutrina, com a verdadeira doutrina que está na palavra de Deus. O que passa disso, queridos irmãos, é procedência maligna. O que passa disso é procedência maligna. Nós precisamos de estarmos orando. A igreja está completando os seus 50 anos no ano de 2025. Nós precisamos, irmãos, de estarmos orando pela nossa igreja. A igreja está vivendo uma época de crescimento. Chegar novas pessoas. Chegar pessoas que, na verdade, não tiveram o privilégio ainda de frequentar uma igreja. Interessante que nós temos recebido muitas pessoas de outras igrejas. Pessoas que já são doutrinadas, conhecem a palavra de Deus. Mas essa igreja receberá pessoas também que precisam de ser tratadas. E nós precisamos de viver essa sã doutrina. Estarmos a cada dia presos à palavra de Deus. Para que possamos ajudar essas pessoas. Para que possamos estarmos respondendo acerca da nossa fé. Como é triste um crente não saber responder sobre acerca da sua fé. Precisamos de conhecer a palavra de Deus. A escola bíblica dominical, ela é funcionada aqui de 9 até as 10 horas. 1 hora, que é muito pouco, minha irmã Adriana. Muito pouco. Como nós aprendemos ali com os profetas menores, o irmão Bento, sempre no sentido tão edificado que ele chega aqui na frente, quando ele vai falar sobre a campanha de obra, ele usa os profetas menores, né? Lá o profeta Ageu, no tempo de Ageu, quando as pessoas estavam preocupando somente com as suas casas, preocupando com os seus afazeres, esquecendo assim de arrumar, né, consertar aquilo que tinha sido destruído, que é o templo do Senhor. E Deus, através do profeta Ageu, fala, sobe o monte, né? E o irmão José fica maravilhado com isso. Como nós podemos aprender? É quando nós viemos aqui para estudar. Eu sei que às vezes é cansativo, às vezes é considerado até chato para muitos. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com uma coisa chamada entretenimento. O entretenimento não leva ninguém a nada, é superficial. Você olha, só tem um rótulo, mas dentro não tem conteúdo. E muitos têm tido comichão nos ouvidos, buscando pessoas que possam, assim, falar alguma coisa que vá satisfazer dentro daquilo que ele acha, que vai melhorar a sua carreira dentro da igreja. Quantos palhaços que estão subindo em púlpitos de igreja, pregando entretenimento, e quantos têm sido atraídos por isso, e têm sido levados por isso, esquecendo assim da sã doutrina, da verdade que liberta, da verdade que é o Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, em seus 50 anos, precisa de estar preparada, porque nós viveremos dias ainda piores. Pode estar certo disso, queridos irmãos. Viveremos dias piores ainda. E precisamos de estarmos preparados, né? Cuidadosos com esses palhaços, com títulos de pastores, que sobem no púlpito, faz uma porção de papagaiada, que na verdade não leva ninguém a nada. Atrai muitos com os seus entretenimentos, mas na verdade não tem nada de sã doutrina. Precisamos estarmos a cada dia aos pés do Senhor. Eu sei que às vezes muitos pensam, mas isso é coisa para velho. Isso é coisa para velho, né, irmã Francisca? Isso é coisa para velho. Lá na classe hoje a gente estava falando sobre isso. Mas nós precisamos de entender o seguinte: cada ano que nós vivemos é um passo que nós estamos dando para os céus. Vou falar para os céus para não dizer, pastor, para a sepultura. E se nós estamos nos achegando para a sepultura, queridos irmãos, a cada dia, precisamos de viver com a qualidade de vida espiritual, levando Jesus a sério, esquecendo as papagaiadas, esquecendo as palhaçadas, esquecendo tudo aquilo que muitas das vezes a gente leva para a igreja, mas não traz em nada. Vamos aprender, vamos seguir os passos de Jesus, vamos estarmos preparados, mas tu, igreja, se sóbria em tudo, sofre as aflições,
Sofrer as aflições é muitas das vezes, igreja, é você ser chamado de quadrado, de antiquado, de obsoleto. Falei a palavra certa, eu troco. Eu tenho esse problema também, pastor, a Ângela fala que como é que é, Ângela? Dixilia, né? Como é que é? Dilexia, né? Portanto, nós precisamos de ter essa consciência que, na verdade, nós precisamos de viver a verdade que liberta. A verdade que liberta. Quantos que por aqui passaram, que hoje já está com o Senhor na glória, que viveu um evangelho arcaico, antigo, mas se eles pudessem voltar, eles iam dizer da beleza que eles viram lá no céu, mas eles não voltaram não, de forma alguma. Se você quer gozar das benesses celestiais, querido visitante, se você quer conhecer o Senhor, antigamente, pastor, quando se pregava, falava muito a porta estreita, o caminho estreito que leva à salvação. A coisa é estreita, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas leva às mansões celestiais. E o caminho largo, cheio de papagaiada, cheio de palhaçada, cheio de inveja, cheio de desespero, cheio de rancor, só leva o homem para a perdição. 50 anos, é 50 anos de esperança, 50 anos de pregar a sã doutrina. Vamos pregar a sã doutrina com qualidade. Não precisa nem da gente ser redundante, né? Sã doutrina, né? Dizer que é coisa boa. Sã doutrina é sã doutrina. É a verdade que liberta. Igreja, esteja preparada. Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não sabíamos nem o dia nem a hora. Quando nós olhamos as reportagens, mundiais, nós vemos tantas coisas acontecendo. E uma igreja que será a igreja triunfante para reinar com Cristo, ela precisa de se libertar das coisas desse mundo, das aparências desse mundo. Há um versículo que diz: fugir da aparência do mal. Igreja, fugir da aparência do mal. Esteja preparado para receber pessoas. Esteja preparado para receber pessoas enfermas, pessoas doentes. Um dia desse, o nosso pastor, pregando aqui, ele falou que a igreja é considerada como um hospital. E aqui estão aquelas pessoas que são saudáveis para tratar essas pessoas. Precisam de estar saudáveis. Vamos orar ao Senhor a cada dia. Vamos buscar no Senhor uma vida de sinceridade. Salvação é um ato. Conheceu Jesus, você recebe a sua salvação. Pediu perdão pelos seus pecados, é o momento da salvação. Agora, santificação é um processo. E sem esse processo, ninguém verá o Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos viver com sinceridade. Nada desse negócio de comichão nos ouvidos, coceira no ouvido, a curiosidade de conhecer outros lugares. Quantas pessoas que tentaram buscar outros lugares e só encontraram dificuldades para as suas vidas? Existe uma passagem interessante também, nós já estamos finalizando. O jovem que tinha tudo em casa, mas ele tinha curiosidade de conhecer uma outra vida, o filho pródigo. E quando ele saiu, ele tinha uma qualidade de vida tão boa, que foi apacentar porcos. Quantas pessoas têm deixado uma boa qualidade de vida para estar se contaminando com a podridão desse mundo, com tudo aquilo que as falsas igrejas, as seitas têm pregado? Vamos estarmos preparados. Se você não é conhecedor da palavra do Senhor, procure estudar um pouco mais. E um conselho que eu te dou também, para você que ainda não faz parte da Escola Bíblica Dominical, todo domingo, 9 horas, esteja aqui, estude a palavra de Deus. Venha às quarta-feiras. O pastor tem sempre um estudo maravilhoso. O irmão Bento, na quarta-feira anterior, trouxe um estudo tão bom, que nos inspirou de uma forma tão grandiosa.
Vamos, irmãos, orar mais. Vamos colocar a nossa vida no altar. E grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer em sua vida. Que Deus